Olá, povo de Deus, quinta-feira da terceira semana da Páscoa, 22 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, 26, 40 e de João 6, 44, 51. Façamos juntos a leitura de Atos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há alguém que mo explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço-te que me digas de quem disse isto o profeta. De si mesmo ou se refere a algum outro? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Aqui tem uma glosa, quer dizer, um acréscimo, em que em outras traduções não tem. É o seguinte: Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes ser. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Com essa narrativa, temos a entrada do primeiro africano no povo de Deus, por meio de um missionário itinerante, o grego Filipe. Faz parte das tradições helenistas essa narrativa, que Lucas teve acesso. Os missionários itinerantes não têm verdadeiramente um plano de ação. Por isso, a tradição desta narrativa é entregue totalmente à ação do Espírito Santo. É ele que conduz toda a movimentação de Filipe. O esquema missionário era muito simples. Anunciava-se a boa nova de Jesus Cristo, provocava a conversão, batizava e cada novo cristão viveria sua fé de sua própria maneira. Vejam que nesse começo de Atos, Lucas faz questão de mostrar os 12 fixos em Jerusalém. Os helenistas são mais arrojados, saem em missão e vão servir de elo de continuidade entre Jerusalém com o grupo dos 12 e toda a atividade missionária de Paulo. Depois de Samaria, Filipe agora introduz a África ao mundo cristão, que acaba entrando no povo de Deus antes que a Europa. O ministro negro da Etiópia simbolizava a totalidade da África. Na Bíblia, a Etiópia, que é hoje o norte do Sudão, era bem conhecida como terra de povo forte e da extremidade do mundo. Para o esquema de Lucas, servia muito bem para justificar seu esquema de fazer a palavra chegar aos confins do mundo.
Por último, o versículo 37, ele é aquele que eu falei na leitura, é omitido em algumas traduções, mas presente em alguns manuscritos, e é muito importante para deixar claro o esquema da entrada de um novo cristão no povo de Deus, porque ele revela bem o esquema. Primeiro passava por um catecumenato, onde era iniciado por meio do querigma. Depois manifestava sua fé em Jesus Cristo e sua disposição para o seguimento. Em seguida se apresentava para o batismo. No nosso texto de hoje, esse esquema aparece com clareza, considerando o versículo 37, que é onde o ministro etíope declara crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 6, 44, 51. Disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O trecho do evangelho de hoje esclarece ainda mais o esquema da evangelização dos primeiros presente no relato de Atos de hoje. O ministro etíope da rainha Candace é um exemplo claro de alguém que foi atraído a Jesus pelo Pai, pois tudo o que aconteceu com ele foi por obra do Espírito. Filipe foi um instrumento importante, porque se mostrou aberto à ação do Espírito, deixando-se ser arrebatado. Trata-se de um cristianismo carismático ou profético, no qual as iniciativas pertencem ao Espírito, o que quer dizer que cada missionário é autônomo e percorre os lugares sem ordem pré-estabelecida. Assim, Filipe nos ajuda a entender o que é ser uma pessoa atraída a Jesus pelo Pai. Jesus no Evangelho ainda volta aos temas dos trechos anteriores. A afirmação de que ele é o pão da vida, a comparação com o maná do deserto, pois enquanto este somente sacia a fome momentânea, ele, como pão da vida, alimenta para a vida eterna, e a ressurreição no último dia. Importante lembrar que João suprime as palavras eucarísticas da última ceia, como aparecem nos sinóticos. Portanto, o versículo 51 apresenta uma síntese teológica completa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Recorrendo ao Padre Taborda, ontem dizíamos que é fácil entender o tempo, essa sequência de dias e horas que vivemos, mas já não é tão acessível a nós a questão da eternidade, da vida eterna, o viver eternamente. A Eucaristia tem esse poder de unir tempo e eternidade, pois nela celebramos a ressurreição de Cristo, que nos une às duas grandezas, tempo e eternidade. Nossa contemporaneidade com o passado e o futuro é possível graças à ressurreição de Cristo, porque, tendo subido aos céus,
Nele já se realiza essa junção. Assim podemos afirmar que a Eucaristia, por ser memorial, é a epifania da eternidade no tempo. Ao celebrarmos a Eucaristia, estamos já na eternidade, embora sob as condições do tempo. A celebração é a temporização da eternidade e, consequentemente, a eternização do tempo. Assim, podemos viver um pouco do que idealizamos como céu, já aqui e agora, nesse tempo em que estamos. E podemos transformar o tempo em que estamos num pedacinho do céu. Um beijo no seu coração.